A paz do Senhor, meus irmãos. Dando continuidade à leitura diária da Bíblia, estarei lendo no livro de Colossenses, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e o capítulo 4. Capítulo 1. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo, a fé e o amor dos colossenses. Oração de Paulo pelo progresso espiritual, Jesus Cristo, o autor da nossa redenção, a imagem de Deus invisível, Criador de todas as coisas e cabeça da igreja. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual seja antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho do amor, em que temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados, a qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque neles foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsiste por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja e é o principal e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e havendo por ele feito a paz, pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranho, inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para entrardes para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, ao qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O trabalho e o combates de Paulo no seu ministério. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério
que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, como combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento dos mistérios de Deus, Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de ciência. Advertência acerca das falsas doutrinas. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arrigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tendes cuidados para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestado, no qual também estais circuncidado com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vos estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debaldes, inchados na sua carne, compreensão e não ligada à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carrega ainda de ordenança como se vivesseis no mundo, tais como não toqueis, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne.
Exortação à santidade e ao amor fraternal. Capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamado em um corpo. Domine em vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Os deveres domésticos. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irritei contra elas. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não perca o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo ao Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoa. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade, e vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Exortação à oração e à sabedoria. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pela qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal,
para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico e Onésimo são enviados aos Colossenses. Saudações finais. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, a qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é de vosso, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarcos, que está preso comigo, vos sauda. Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca da qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justus, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus. Para mim tem sido consolação. Saudo-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tenho grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierópolis. Saudo-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lerdes a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. E amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.